Olá, amados, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês através da sua santa palavra. O Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração e eu quero compartilhar com todos vocês a sua santa mensagem, que fica no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, versículo 2, que nos diz assim: E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e era muito numeroso na superfície do vale, que estava sequíssimo. Amados, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus não é Deus só de monte, mas Deus também é Deus de vale. Em outras palavras, Deus não é só com você quando tudo está indo bem ou quando tudo está no auge, não é verdade? Deus é aquele que sempre vai ser Deus, ele sempre vai estar contigo quando você também estiver no vale, ou seja, no vale do desemprego, no vale da enfermidade, no vale do espírito da morte, não é verdade? No vale até mesmo da decepção, da frustração. Deus está com as mãos estendidas para inverter e para te dar vitória, queridos. Amados, a Bíblia diz que a mão do Senhor, ele estava sobre a vida do profeta Ezequiel. Eu quero te dizer uma coisa: a bênção de Deus está sobre a tua casa, sobre a tua vida. Independente de qualquer situação, a mão de Deus está estendida. E nos diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo começa a guiar o profeta a andar sobre o vale de osso seco. Eu quero te dizer uma coisa: Deus é aquele que está te conduzindo. Deus é aquele que está fazendo até mesmo você, em meio a essa situação, queridos, caminhar, porque é caminhando que Deus vai nos restaurar, é caminhando que Deus ele vai intervir sobre as nossas vidas. Amados, a atitude do profeta Ezequiel somente foi de obedecer a ordem que foi dada. Muitas vezes, amados, nós estamos com o hábito, até mesmo com o costume de deixar tudo para Deus, não é verdade? Mas Deus, ele age conforme o nosso posicionamento, queridos. Deus, ele não faz algo com uma pessoa descompromissada. Deus quer compromisso. Nós temos que ter um compromisso com Deus e saber que aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, Deus, ele vai nos honrar. Deus vai nos exaltar. Onde a gente colocar a planta dos pés, Deus, ele vai abençoar. Aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, Deus vai fazer florescer. Deus vai fazer a gente crescer, amadurecer, queridos. Não diz a palavra do Senhor que quando o homem de Deus começou ali a caminhar, o profeta Ezequiel, observa a palavra, Deus coloca ele no meio, ou seja, para ter visão ampla, queridos, e a Bíblia diz que o Espírito Santo faz ele andar. Amados, a vitória está no caminhar, queridos, em nome de Jesus. Se você não entender o processo, você não vai entender o propósito, porque a Bíblia diz que quando o profeta começa a passear, e nos diz a palavra do Senhor que Deus pergunta para ele: acaso poderão reviver estes ossos? Nos diz a palavra do Senhor que ele responde com simplicidade e humildade: Senhor, tu sabes. Ou seja, ele entendeu o propósito de Deus. Ele estava ali somente como um instrumento de Deus. Amados, o Vale de Osso Seco era um cemitério, queridos. Só tinha ossos, não é verdade? E eu quero te dizer uma coisa nesse dia de hoje, amados. Tem situações que você não quer passar e tem coisas e lugares que você não quer estar, queridos. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus, ele quer te fazer florescer. Deus quer te fazer crescer. Deus, ele quer te fazer amadurecer e ter experiência com ele. Por quê? Porque Deus, ele traz a existência daquilo que não existe. Querido, se você for ver a experiência que o profeta Ezequiel teve com Deus, é uma coisa tremenda, de Deus ele restituir, de Deus restaurar e trazer vida, ou seja, Deus ressuscitar, queridos. Só Deus que pode fazer isso. Olha, só existia, queridos, só ossos, mas Deus é aquele que trabalha conforme a vontade dele, e Deus, ele é aquele que vai muito além da nossa capacidade humana, queridos. E nos diz a palavra do Senhor que o profeta começou a profetizar, e enquanto ele profetizava, nos diz a palavra do Senhor, ouve-se ali um barulho. Queridos, pode estar tudo paradinho, não é verdade? Tudo quietinho, não é verdade? Mas o de repente de Deus vai acontecer, Deus vai bradar, Deus, ele vai mostrar que ele pode, e ele quer, e ele vai fazer o milagre dele acontecer em nossas vidas. E nos diz a palavra do Senhor que o profeta começou a profetizar, e os ossos começaram ali a se ajuntar,
osso com seu osso. Eu quero te dizer uma coisa, aqui você entende que Deus ele começa pela estrutura. Deus ele vai trabalhar na minha e na tua estrutura. Aquilo que estiver fora do padrão, aquilo que estiver aí para ser ajustado, Deus vai ajustar, queridos. Porque Deus ele não vai fazer algo sem antes ele trabalhar em nós, porque a Bíblia diz que de tudo que você deve guardar é o coração, porque dele procede a saída da vida. Ou seja, se você não tiver bem, é uma grande verdade, querido, emocionalmente, espiritualmente, não é verdade? E fisicamente e psicologicamente, amados, você pode fazer de tudo, mas você não vai obter êxito. Por quê? Porque o teu coração não está bem, amados. Amados, e a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus, ele não faz nada com alguém até mesmo prostrado ou caído. A Bíblia diz que Deus deu ordem para Josafá, ficai de pé. Deus ele fala para o profeta Ezequiel também, filho do homem, põe-te de pé, porque eu falarei contigo. A Bíblia diz que Deus ele faz Jeremias descer na casa do oleiro. Queridos, é uma grande verdade. Deus, ele não vai fazer algo com você parado, ou até mesmo de mão atadas. A Bíblia diz que o profeta Ezequiel, ele começou a andar, ou seja, não é parado que você vai receber o milagre, não vai ser parado que você vai ver o resultado da situação inverter, não é verdade? A Bíblia diz que o homem começa a se movimentar, o homem de Deus começa a se movimentar ali num vale de osso seco, queridos. Eu quero te dizer uma coisa, ore, busque, clame, amados, porque através da tua atitude vai ter uma ação divina sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o seu lar, em nome de Jesus. Nos diz a palavra do Senhor que enquanto o homem de Deus profetizava, nesse meio termo você vai observar a profecia ainda não foi concluída e Deus já estava trabalhando, Deus já estava respondendo. Eu quero te dizer uma coisa nesse dia de hoje, enquanto a porta não se abre, profetiza, enquanto a libertação não chegue para os teus, profetiza, enquanto a cura não vem, profetiza, enquanto não vem a vitória, profetiza. A Bíblia diz que determinando algo, seja firme e a luz do Senhor brilhará em teus caminhos. Amados, é uma grande verdade, é muito fácil, não é? Profetizar enquanto tudo está bem, não é verdade? Uma porta de emprego boa, não é verdade? A mesa farta, a despensa, a geladeira, não é verdade? A saúde, não é verdade? Mas Deus, ele quer que a gente profetize em meio à crise. A Bíblia diz que Deus levantou o profeta Eliseu, foi no meio de crise, queridos. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele quer te mostrar que pode estar aí o caos que for, mas o céu não está em crise. O céu está prontificado para te abençoar e para abençoar os teus, amados. A palavra do Senhor nos diz que Deus, ele começou ali, a arrumar a estrutura daquele esqueleto. Eu quero te dizer uma coisa, Deus, ele está entrando na tua estrutura. Deus, ele está te ajudando nesse dia de hoje. A palavra do Senhor nos diz que quando Deus ajunta ali a estrutura, coloca tudo no seu devido lugar, a palavra do Senhor nos diz que veio sobre aqueles ossos, aleluia, sobre aquele esqueleto, nervo, e veio tendões, que significa, representa, querido, os músculos. Ou seja, Deus primeiro ele está arrumando a tua estrutura. Segunda coisa, Deus ele está trazendo fortificação, força. Músculo representa força. Deus ele está te visitando, te fortificando, está aí restaurando aí, irmãos, em nome de Jesus, queridos. Aleluia, glória a Deus. Você está sendo aí cingido de força por Deus para você poder ficar de pé para contemplar a maravilha do Senhor. E nos diz a palavra do Senhor que quando veio sobre ali os nervos e os tendões, veio sobre ele também a carne, que representa a identidade e a aparência. Amados, pode observar, Deus ele arruma primeiro a estrutura, coloca as coisas no lugar. Deus, ele desce, não é verdade? Com fortificação, porque esqueleto sem força, ele vai o quê? Se desmontar, não é verdade? Deus, ele está descendo com fortificação e Deus, ele está trazendo aí, né, a carne que representa assim uma nova aparência. Ou seja, estão te vendo aí de um jeito, mas vão ter que ver o depois, porque quando Deus entra, Deus muda o cenário. Quando Deus entra, Deus muda o cativeiro. Quando Deus entra, Deus faz a obra por completo, queridos. E nos diz a palavra do Senhor que veio ali também pedra.
pele. A pele significa, representa a sensibilidade, amados. A Bíblia diz que quando Deus, começou a fazer essa grande obra, faltou algo ainda, não é verdade? O que? O Espírito, Ele estava sem vida. Observa, Deus primeiro coloca a estrutura no lugar, Deus fortifica, Deus traz aparência, não é verdade? A nossa aparência, amados, é de noiva de Cristo. A nossa aparência é de exército de Cristo. A nossa aparência, aleluia, glória a Deus, é imagem e semelhança de Cristo. Queridos, em nome de Jesus, nessa palavra, é o Senhor dizendo que Ele investiu em mim, Ele investiu em você, Ele não abre mão. E nos diz a palavra do Senhor que estendeu pele a sensibilidade, porque a Bíblia diz que quando veio ali a pele, a Bíblia diz que o profeta, quando ele estava ali a profetizar, nos diz a palavra do Senhor que veio o vento do Espírito, sobre os 4 cantos daquele lugar. Ou seja, amados, o que Deus ele vai fazer, ele vai abranger em todas as áreas da tua vida. Ou seja, pode ser perto ou pode ser longe, aonde for, Deus ele manda dizer que o que ele vai fazer, ele está agindo e está interagindo. Ou seja, Deus está começando a obra dentro da tua casa e vai abranger fora. Quem precisa, não é verdade, ser alcançado da tua família, vai ser alcançado para a glória do nome do Senhor. Deus, o que ele vai fazer é algo muito grande, que vai ficar registrado em toda a terra. Amados, e nos diz a palavra do Senhor que Deus assoprou, o vento do Espírito e trouxe vida. Olha que coisa linda, amados. Então, você vai entender que os ossos, quando Deus arrumou ali a estrutura, fortificou, trouxe aparência, não é verdade? E trouxe a sensibilidade e trouxe vida. E eles se colocaram todos de pé. Ou seja, amados, Deus, através dessa palavra, Ele está dizendo que Ele está te levantando como um grande guerreiro, como uma grande guerreira. Amados, é a hora de guerrear, é a hora de se posicionar. A Bíblia diz que se levantou um grande exército. Eu quero dizer uma coisa, o Senhor conta comigo, o Senhor conta contigo, queridos. É momento de profetizar. Eu tenho o costume de dizer que Deus, nesses últimos tempos, Ele tem que levantar profetas como na geração de João Batista, que perde a cabeça, mas não perde o juízo. Ou seja, nós fomos chamados, queridos, foi para profetizar a verdade. Muitas vezes as pessoas podem querer nos amedrontar, não é verdade? Até mesmo fazer nossa cabeça rolar aí. Mas eu quero dizer uma coisa, querido. Quem te chamou, ele se responsabiliza. Quem te chamou foi o Deus de Israel. Maior é aquele que está conosco do que quem está com eles, queridos. A Bíblia diz que até o diabo tem que se sujeitar à voz de Deus. E nessa palavra o Senhor está dizendo que Ele está levantando um grande exército, queridos. Exército dos céus. Deus, Ele está levantando, queridos, para poder guerrear, para poder entrar na peleja e saber que Deus ele vai nos honrar, querido, que nós podemos entender o que Deus está falando conosco nesse dia de hoje, amados, em nome de Jesus, querido, seja aí abençoado, seja aí fortificado, seja cheio da graça, seja revestido da armadura de Deus, amados, em nome de Jesus, querido. Deus é aquele que muda o sentido. Se você observar, Deus ele já trouxe um novo sentido para que o povo de Israel, queridos, é isso que Deus está fazendo, trazendo um novo sentimento, um sentimento novo, querido, sobre a tua vida, porque Deus, quando ele ressuscitou, ele trouxe vida ali para aquele vale de ossos secos. Se você for ver a palavra, Deus trouxe um novo sentimento, querido, porque os sentimentos do povo de Israel já estava tudo morto. Deus é aquele que traz expectativa nova. Deus é aquele que traz coisas inovadas. A Bíblia diz que Deus nos chamou para andar em novidade de vida, queridos. Então receba esta palavra nesse dia de hoje. Deus, ele já entrou na tua estrutura. Deus já desceu com força. Deus já está trazendo uma nova aparência para a tua vida. Deus já está trazendo mais sensibilidade para quando ele falar, a voz de comando dele falar, você poder estar de pé e bater continência
dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui de prontidão para fazer aquilo que o Senhor me ordenar. Queridos, em nome de Jesus, começa aí a determinar aí que Deus, ele já mudou a história da tua casa, da tua família, e que Deus já mudou o cenário do Brasil, queridos. A nação brasileira está na mão do Senhor. Deus é aquele que vai fazer um mover. Ele vai fazer a obra dele por completo e o nome dele será glorificado. Querido, pode estar aí o caos, pode estar aí, não é verdade? Mas Deus é aquele que está no controle de tudo e ele está atento, ele está com as mãos dele estendidas sobre as nossas vidas, queridos, e sobre a nação brasileira. E ele vai fazer, ele vai levantar um grande exército para o reino, para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida do teu povo, a vida do meu irmão, da minha irmã. Ó Deus, dentro desta palavra, o Senhor, meu Deus, já nos trouxe uma palavra, Senhor, de esperança, uma palavra, Senhor, que nos traz expectativa, Senhor, porque Deus, o Senhor, meu Deus, é aquele, Senhor, que está trabalhando na estrutura. Tu é aquele que está, Senhor, colocando as coisas no lugar, Senhor, para que nós podemos ficar de pé e testificar a maravilha que o Senhor, meu Deus, tem feito e aquilo que o Senhor há de fazer ainda, ó Pai. Senhor, eu quero te pedir nesse dia de hoje, guarda o lado da minha irmã, guarda o lado do meu irmão, cobre com o teu sangue carmesim, nos esconde, Senhor, como a menina dos teus olhos, Senhor, nos deixa, Senhor, invisível, Senhor, diante dos olhos, Senhor, maligno. Ó Deus, cega o inimigo de cegueira, porque a tua palavra diz, Senhor, que quando Deus, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor revelava, Senhor, as intenções, Senhor, do rei da Síria para o profeta Eliseu, e nos diz a palavra do Senhor, ó Deus, que o Senhor, meu Deus, quando o Senhor, o rei tomou ciência que era o profeta Eliseu que estava ali se denunciando, Senhor, o que ele queria fazer, nos a tua palavra que eles vieram, Senhor, até ele, Jesus, se montaram ali, Jeová, um grande exército ali, Jesus, mas a tua palavra vai nos dizer que ele disse que maior é aquele que estava com ele, com que aqueles que estavam, Senhor, querendo ir contra a vida deles, Jesus. E eu creio nesse dia de hoje, Senhor, que nenhuma oposição ao contrário vai ficar de pé, Senhor. Deus, tu é aquele que se revela, tu é aquele que mostra. E nos a tua palavra que deu, a tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor, meu Deus, cegou o inimigo de cegueira, Jeová. Jeová, e eu creio, Senhor, que o inimigo está achando que vai ser de um jeito, mas o Senhor já entrou de outra forma para nos dar a vitória. Senhor, eu te peço nesse dia de hoje, Senhor, ajude o teu povo, ajude aí, Senhor, aquele que está caído, aquele que está abatido, aquele que está aí sem força. A tua palavra já diz que o Senhor está entrando na estrutura, fortificando e mudando o cenário, Senhor, mudando a aparência, ou seja, estão vendo de um jeito, mas vão ver o depois, porque quando o Senhor entra, o Senhor brada, o Senhor faz o milagre acontecer e o teu nome é exaltado. Pai, que o teu povo possa ter acessibilidade, Senhor, ouvir a tua voz e ficar naquilo que o Senhor tem falado, Senhor. Senhor, eu te peço, coloca por terra toda investida, toda opressão que tem se levantado, toda potestade para oprimir, para ver vidas, Senhor, até mesmo aí sendo trancafiada, vidas querendo tirar a sua própria vida, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que todo espírito aí, Senhor, ao contrário, que quer tomar, Senhor, até mesmo, ó Deus, até mesmo, Deus, aí, ó, nesse momento vulnerável, Senhor, que o teu povo está passando, querer tomar proveito para querer, meu Senhor, minar as forças e até mesmo fazer, Senhor, até mesmo algo ao contrário, ó Deus, daquilo que o Senhor tem falado. Coloca por terra toda a obra do inimigo, Senhor, e dê vitória para o teu povo, no nome de Jesus. Amados, fique com Deus e que Deus vos abençoe, no nome de Jesus.